O registro completo dos acontecimentos. A força de imagens reveladoras. A análise profunda dos fatos que podem mudar os rumos da história. Toda a dimensão da notícia. Jornal das 10. De segunda a domingo, 10 da noite. Olá, no N de Notícia desta semana nós vamos discutir a cobertura que jornais e televisão deram às cenas de violência da polícia contra Topless, no Rio de Janeiro. E também ao destaque menor que a imprensa deu ao estupro de 3 mulheres numa fila de escola num subúrbio carioca. N de Notícia, com Renato Machado, neste domingo, 11 da noite. Olhe na direção do novo milênio. Eu já estive aí antes. O Brasil tem ladeira, que não é brincadeira. Ladeira da memória do Sobrador, ladeira comprida. Parece que o Brasil só tem subida. Ladeira, ladeira, ladeira. Novo motor Zetec Rocan. Melhor potência, melhor aceleração, melhor sair da frente. Ford, fazendo o seu caminho melhor. Ladeira aqui pra vocês. Espaço Aberto Joelmir Berti. Apoio Intelig 23. Um jeito novo de fazer telecomunicações. Hoje, a Intelig 23 está começando a operar no Brasil. E de todas as maneiras possíveis de começar, nós da Intelig achamos que nenhuma seria melhor do que homenagear todas as pessoas neste país que, de uma forma ou de outra, estão descobrindo um jeito novo, um jeito melhor de fazer as coisas. Porque é exatamente assim que a Intelig vai atuar, oferecendo novas soluções, novos caminhos e novas ideias em telecomunicações. E sabe de uma coisa? A gente está começando a achar que nenhum país do mundo é tão bom quanto o nosso para fazer as coisas assim. Intelig, um jeito novo de fazer telecomunicações. Senhores assinantes, o Brasil tem tudo, quase tudo, para se transformar logo mais no maior canteiro de obras do mundo no setor cada vez mais estratégico dos transportes em geral. Até porque o Brasil precisa não apenas de mais e melhores ferrovias, portos, hidrovias, precisa também de mais e melhores rodovias. E de preferência com toda essa estrutura chamada intermodal funcionando de maneira integrada, como no futebol, a tal de jogada ensaiada. Ou seja, navios, caminhões, trens e aviões não são excludentes ou alternativos, eles são complementares ou aditivos. Esse é o pano de fundo para o país encarar doravante o desafio de ampliar, diversificar e modernizar todo o sistema intermodal de transportes, agora em plena decolagem da parceria do setor público com o capital privado. É justamente sobre o que já fazemos e sobre o muito do que ainda resta
por fazer no país, que vamos conversar em nosso espaço aberto com a maior autoridade do ramo, o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, que vai anunciar logo mais um projeto de concessão de estradas para investidores e operadores privados, mas sem cobrança de pedágio. Depois a gente fala sobre isso. Inicialmente, senhor ministro, uma palavra sobre a nova paranoia de muita gente por aí, entre tantas outras paranoias. É verdade, ministro, que o sistema rodoviário, ele estaria ainda hoje à beira de um colapso? Joelmir, esta foi uma das chamadas que nós vimos nos jornais durante o período em que nós tivemos uma interrupção temporária, brevemente temporária, em uma das pistas da Via Dutra. Mas veja, talvez pelo símbolo, né? A Dutra, definida por pesquisa de opinião pública como a melhor rodovia do país, das rodovias federais, eu não quero discutir com os estados e municípios, mas a Dutra, então, com uma pista parcialmente interrompida durante algum tempo, deu a sensação de que poderíamos estar tendo um colapso. Eu tenho que dizer que não é assim. Não é, primeiro, porque aquela paralisação foi temporária, durante uma precipitação que nós teremos, segundo o INPE, nós a teremos novamente no campo das probabilidades, e a mais de um século de distância, a contar de agora. Então, havia ali aquele sentimento de que algo poderia não estar certo. Mas as rodovias brasileiras melhoraram muito, em decorrência, e veja, quase sem dinheiro, e explico depois por quê, mas em decorrência desta afirmação decorre de pesquisa da CNT, da Confederação Nacional do Transporte. E nós, naturalmente, temos pesquisas, acompanhamento, e nós sabemos que de 1997 para cá, as rodovias brasileiras melhoraram, embora o investimento pequeno. Poderia logo de imediato me perguntar, mas Padilha, como é que é possível melhorar reduzindo tanto investimento? É que nós mudamos a prioridade. No Brasil, de forma pouco compreensível, nós durante 25 anos, 30 anos, desde 79, quando o DNR deixou de ter a sua força-tarefa própria e passou a terceirizar todo o serviço, nós passamos a dar prioridade absoluta à construção. Então construíamos 1.500, 2.000, quem sabe 3.000 quilômetros por ano e não conservávamos os 50.000 existentes. Até porque a construção dá foto e voto, né? E a conservação não. E nós de 98 para cá, nós priorizamos conservação. Para que se tenha noção, 98... rubrica orçamentária conservação, 36 milhões. 99, rubrica orçamentária conservação, mais de 150, 861 milhões, e nós ainda apropriamos a restauração, chegou a cerca de 300. Agora, previsão orçamentária para o ano 2000, discussão neste momento, Congresso Nacional, conservação, mais de 800 milhões. Em 3 anos, nós saímos de 36 para 800 milhões. Evidentemente, é uma mudança de filosofia. Agora, na malha federal pavimentada, dos 54 mil quilômetros, quase 54 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas, 2/3 seguramente estão reclamando obras urgentes de restauração. E a privatização agora da operação do sistema não passa de 10%, não chega nem a 10% dessa malha. Parece que vamos ter novos editais aí de licitação da malha ferroviária, da rodoviária federal. Vamos lá. Então nós temos 54 mil quilômetros. A meta para nós levarmos a privatização para tarifagem, ou então para levarmos a concessão mediante tarifa, é de 15.500 quilômetros. Onde? Sul e Sudeste, principalmente. 15.500 quilômetros. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Começando aí pelos eixos da Fernão Dias e da Regis Bittencourt, não é isso? Nós temos já programas de concessões que nós delegamos rodovias para os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Aqui em São Paulo tem o seu próprio sistema. Aqui nós temos pouca participação, a nossa participação restringe-se nesse momento a Dutra. Mas no edital que estamos lançando, e aí entro no tema pontuado na interrogação, nós vamos também agora, no primeiro semestre do ano 2000, nós vamos levar a concessão à rodovia do Mercosul. E estamos falando da Regis Bittencourt, São Paulo até Curitiba, depois Curitiba a Florianópolis. Mas também vamos levar, neste mesmo edital, Belo Horizonte até São Paulo. E vai também até lá embaixo, em Osório, depois, no Rio Grande do Sul, não é? De Florianópolis a Osório,
E de Osório a Porto Alegre já está sob regime de concessão. Então, para simplificar, nós teremos sob regime de concessão, mediante tarifa, de Porto Alegre até Belo Horizonte ou de Porto Alegre até o Rio de Janeiro, se nós optarmos aqui em São Paulo pela Dutra. E no Rio de Janeiro, o que tem para o estado do Rio ali para o norte fluminense? No Rio nós vamos levar para o regime de concessão ainda a BR-101 Norte. A BR-101 Norte, ela fará a conexão entre a ponte e da divisa com o estado do Espírito Santo. No Espírito Santo, a sociedade, retratada pelo poder público, está solicitando que nós também venhamos a estabelecer um regime de pedagiamento da divisa do Espírito Santo até Vitória. É ainda uma matéria sob análise, porque nós estamos avaliando o fluxo de trânsito lá existente. E para que o nosso telespectador acompanhe, João Mir, a tarifa, ela é fruto de uma equação matemática. É o investimento produzido, feito pelo concessionário, multiplicado pela taxa de retorno de capital, que é garantida já no edital, e dividido pelo número de veículos. Se o número de veículos for pequeno, a tarifa tende a ser alta. E aí inviabiliza, porque nós temos que ter também presente que o custo do Brasil, ele não pode ser exponencializado pela tarifa. Exato. Nós temos alguns casos, e aqui não vem, nesse momento não é o caso de nós trazermos à luz, mas nós fizemos uma análise de quanto a tarifa representa no custo de um determinado veículo, de determinados pontos, por exemplo, de um porto até uma cidade industrial. Em alguns casos nós temos em que a tarifa ultrapassa o valor de 50% do valor do combustível e aí impacta o custo do Brasil. Por isso, o governo federal vai restringir rodovias sob tarifa ao sul e ao sudeste. E vamos, nas demais regiões, também fazer concessão. Mas seria, então, no caso, o Nordeste e todas as áreas de hoje de desbravamento econômico, caso do Centro-Oeste e do Norte. Nordeste, Centro-Oeste e Norte, a filosofia do governo é levarmos também a concessão, mas sem tarifa. E qual seria o retorno que o investidor privado teria nesse projeto? Nós faremos um projeto básico de engenharia, dizendo o que deverá acontecer na estrada durante 5 anos, a partir do momento da concessão, e será vencedor da licitação aquele que cobrar menos. Mas nós vamos dizer que a rodovia terá que ter o piso absolutamente regular. O que é isso? O pavimento da estrada não pode ter ondulação, não pode ter buraco, não pode ter vincos. Afinal, o piso tem que ser absolutamente regularizado. Segundo, terá que haver sinalização vertical, são aquelas placas de sinalização, coisa que nós nos ressentimos muito no Brasil, que é qual é a próxima cidade, que estrada nós estamos e qual é o quilômetro, qual é o acidente físico que nós teremos adiante, tem uma lombada, tem um morro, tem uma ponte, enfim, as informações que nós estamos carentes, a próxima cidade, as próximas cidades, o próximo entroncamento rodoviário, que são informações que a gente vê pelo mundo com alguma frequência e que aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos essa mesma frequência, e pelo menos não temos ordinariamente em todas as rodovias. O objetivo do governo agora é termos sinalização vertical, que são essas placas, sinalização horizontal na pista. Tu deve ter notado, se tens andado também bastante na estrada, que começaram a surgir no Brasil taxas luminosas. Taxas luminosas. Olho de gato, num linguajar mais popular, começou a palmilhar o Plano Rodoviário Nacional a taxa luminosa. Então, essa sinalização horizontal também está incluída, a definição das faixas, das pistas de rolamento, também a drenagem da estrada, absoluta drenagem, que ela é que garante a regularidade da estrada, e a limpeza da faixa de domínio. Veja, tudo isso será encargo de quem receber a estrada e ele vai dizer quanto cobra. Nós já temos um referencial, sabemos quanto vai custar, em média, $12 mil por ano. Ele terá que fazer, havia uma observação ao início de que mais da metade das nossas rodovias, ou então mais da metade da superfície rodoviária, que falávamos em quilômetros, deveria ser objeto de restauração. Não é assim, não é restauração, mas precisa de uma conservação pesada. Tem que haver uma intervenção, tem que haver um trabalho, tem que haver uma atenção. Por quê? Essas rodovias, João Emílio, têm em média 25 anos de idade. E se há 25 anos atrás o que nós tínhamos? Um fluxo 6 vezes menor do que o de hoje. A tonelagem do veículo era 1/3 da tonelagem de hoje. Já temos 40 toneladas aí. Então ponha 3 vezes mais no peso, ponha 6 vezes mais no fluxo e não dê atenção
é milagre que as nossas rodovias estejam resistindo como estão resistindo. E o que mudaria no padrão de financiamento desse programa, tanto para o projeto estatal como para o projeto privado? Haveria ainda a participação do Banco Mundial, do Banco Interamericano? No projeto privado, as nossas concessionárias, de ordinário, têm financiamento com esses agentes e é uma relação que se estabelece no setor privado. Eles têm como garantia o seu fluxo de receita garantido pelo pedágio, pela tarifa, e no projeto público, em que nós vamos manter, a fonte é a mesma. Também o agente financeiro é um agente financeiro internacional. E já está amarrado ali no Avança Brasil. E já está amarrado no Avança Brasil, quer dizer, nós temos garantia. Agora vamos sair do asfalto para o trilho agora. Como é que a gente vai levantar o gigante ferroviário no Brasil? Com privatização já iniciada, que balanço o senhor faria da privatização até agora nas ferrovias? Veja, primeiro, nós, infelizmente, a nossa malha ainda é muito pequena, considerando as circunstâncias do Brasil ser um país continental, o nosso território não oferecer óbices quanto à sua topografia, nós não temos acidentes geográficos que pudessem ser empecilho ao sistema ferroviário, e a malha é pequena, restrita praticamente ao sul, ao sudeste e ao nordeste. Durante algumas décadas ela nem avançou, ela encolheu, né? Hoje, para nossa alegria e satisfação, nós estamos com duas ferrovias importantíssimas em construção. A Ferro Norte, que sai de São Paulo, já passou Mato Grosso do Sul, se encontra no Mato Grosso, inauguramos já... Vai até Cuiabá, né? Vai até Cuiabá. Seria, na verdade, uma ligação Santos-Cuiabá. E em Cuiabá, a previsão é de uma bifurcação. Por um ramal, olhando daqui para lá à direita, Santarém no Pará, e pelo outro, o da esquerda, iríamos a Porto Velho, na Rondônia. Daria, senhor ministro, para imaginar para o meu filho, meu neto, um macroeixo ferroviário que começaria lá em Sepetiba, no Rio de Janeiro, até Mato Grosso, até Cuiabá? A Cuiabá não é para o teu filho, não. A Cuiabá para a rodovia, ferrovia... competitiva para carga e passageiro. Passageiros eu tenho, aí nós temos que discutir um pouquinho a questão de passageiros, mas cargas tranquilamente, por duas razões. Primeiro, porque materialmente ela está prevista. Nós deveremos chegar em Rondonópolis em 2001 e 2005 a previsão é Cuiabá. Mas em 2001 Rondonópolis, a equação econômico-financeira está montada para chegarmos. É a Ferro Norte que constrói, e constrói muito bem, com equipamento de primeiríssima qualidade, equipamento que nós vemos hoje na Europa. E eu diria que nós tínhamos as duas circunstâncias. A primeira é que o projeto já está concebido com financiamento. Segundo, é que a produção intensiva, a produção primária, e isso seguramente os nossos telespectadores, na maioria, possam ter surpresa com a afirmação, mas a produção intensiva brasileira, grãos hoje, é centro-oeste e até norte. Caso do Mato Grosso, por exemplo, que já lidera a produção nacional de algodão, e de soja. E de soja. E entrando firme no arroz também. Segundo no arroz, o arroz sequeiro. E pelo que se vê, eu que sou gaúcho, para minha tristeza, seguramente Mato Grosso rapidamente ultrapassará o Rio Grande do Sul na produção de arroz também. Agora, na integração intermodal, nós estamos levando toda essa produção futura para os rios da Amazônia e a partir daí para o mundo todo, não é isso? Aí já a integração ferrovia, rodovia e hidrovia. É aquela sinergização que fizesse referência no início, em que nós temos que entender que não há, um não exclui o outro, o rodoviário não exclui o ferroviário não exclui o hidroviário, e o aeroviário é indispensável em determinadas circunstâncias. E no Brasil, principalmente. Agora, na questão ferroviária, apenas uma breve referência a Norte-Sul. Porque nós falei na Ferro Norte e a Norte-Sul sai de Goiânia. Na verdade, a Ferro Norte deveria levar o nome de Ferro Oeste, né? Exatamente, porque ela vai em direção oeste. E a Norte-Sul, que foi tão combatida quando o presidente Sarney a concebeu lá na década de 80, hoje é seguramente a ferrovia que tem, sob o ponto de vista internacional, a maior lente sobre ela, vendo se ela deve ou não deve ser privatizada imediatamente. Tanto é a demanda que nós temos, ligar a Belém a Goiânia, e ela já no território do Maranhão está totalmente construída, já estamos descendo pelo estado de Tocantins e deveremos privatizá-la agora no primeiro semestre de 2000. Eu não respondi se o sucesso era grande ou não na privatização das ferrovias. Exato. E foi escolhido como case pelo Banco Mundial, case internacional de privatização. A rede foi receber lá em Washington, foi receber prêmio específico sobre isso, cresceu em 98
12,8% do sistema privatizado da rede ferroviária. Quanto? 12,8%. E isto é um crescimento razoável para 98%. Foi indiscutivelmente o modal que mais cresceu. Os fretes estão cerca de 5% mais baratos, se nós considerarmos o início do ano. É furo de reportagem. O frete baixou. Baixou o frete em 5%. As receitas das empresas cresceram. 5% é significativo para o sistema? Ou poderia ser 10%, 15% o objetivo? Joelmir, tu trabalhas aqui essencialmente com mostrando aspectos da nossa economia, essencialmente, na essência. E hoje, indiscutivelmente, o custo logístico integra o custo do produto. Então, 5% no valor do frete, ele pode ser definitivo na decisão de comprar ou não. Hoje, nós temos que ser competitivos, não é onde produzimos, nós temos que ser competitivos no lugar em que nós vamos entregar ao consumo o produto. E entre o local de produção e esse local de consumo, no meio, tem o custo logístico. Por isso que aquela nossa preocupação, e que tu referiste, da sinergização entre os modais, de fazer com que possamos aproveitar centavo de dólar para que o produto chegue mais barato no consumidor, é definitivo no mundo globalizado, na economia globalizada. Até porque a ferrovia enfrenta um grande desafio, porque o sistema rodoviário, o ônibus e o caminhão, para ficar nos dois, estão passando por um processo de modernização tecnológica muito grande em favor do usuário. Permanente. Tá certo? Permanente. Então, esse desafio tecnológico do transporte rodoviário ou do veículo sobre pneus é que impacta ainda mais a urgência da modernização do sistema ferroviário. Vamos agora passar para o porto, porque o nosso tempo é escasso. O sistema portuário brasileiro melhorou em algumas áreas. Já está querendo competir com um padrão argentino, um padrão chileno, mas no caso, por exemplo, ainda recebi outro dia um relatório do SUAP, lá em Pernambuco, dando conta de que o custo da movimentação do container já baixou de 325 para 130 dólares. E como anda as coisas nos terminais de Vitória, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá? Joelmir, genérico, o Brasil tem hoje 99% da operação portuária privatizada. Com a nossa operação, genericamente, nós tínhamos 600 dólares a operação de um container em 97. Hoje nós temos 130 em Pernambuco, 120 no Rio de Janeiro. No Rio já chegou a 120? 128 em Salvador. E Santos está em... o Rio acaba de empatar com Buenos Aires, então. Empatando com Buenos Aires. E Buenos Aires, em 97, quando nós iniciamos, era 150 dólares. A nossa meta era 150 em 97. Agora, nós estamos trabalhando com a meta de 100 dólares. E já sabemos que é possível. Aliás, é meta internacional. 100 dólares e 100 movimento de containers por hora. Isso é padrão que se busca internacionalmente. Em que pese o vespeiro trabalhista que ainda perdura no sistema, né? Eu quero fazer justiça aos trabalhadores portuários. Houve de parte deles compreensão. Nós tivemos, durante esse processo de privatização, nós não tivemos uma paralisação, não tivemos uma greve, nós tivemos depois da privatização paralisações. Antes, não. Portanto, o sistema portuário modernizou-se. Mas falando em portuário, nós temos que falar do sistema hidroviário pelo menos 30 segundos. Penso que no Brasil, nós caminhamos no centro-oeste e no norte para dar ao sistema hidroviário brasileiro, na região, a dimensão que ele tem que ter. Como já está ocorrendo aqui com o Tietê-Paraná. Tietê-Paraná. Nós temos hoje investimentos comprometidos na área de influência Tietê-Paraná, especificamente em função da hidrovia e a Agência de Desenvolvimento que nos aporta esse dado, mais de 15 bilhões para os próximos 4 anos. Nós temos que ter lá na região amazônica, no Madeira, no Araguaia Tocantins, no Tapajós Teles Pires, no Branco Negro, no Trombetas, no Xingu. Nós temos que fazer com que aquela malha que a natureza nos deu possa ser aproveitada no interesse da sociedade brasileira, cuidando sim da questão ambiental. Nós não queremos construir por um lado e destruir pelo outro. Muito bom. Agora, no caso do sistema ainda portuário, ele seria, na verdade, o tiro de partida para a reconstrução, a recuperação da navegação de cabotagem no Brasil litorâneo? Sim. Onde a participação do navio é ridícula dentro da carga geral? E incompreensivelmente ridícula num país que é praticamente litorâneo. Se nós tomarmos 700 quilômetros a partir da costa, se nós tivéssemos uma linha paralela à costa de 700 quilômetros, nós vamos ver que nós vamos ter dentro desta linha aproximadamente 60% a 65% da população brasileira. Metade da população mundial vive a 100 quilômetros da praia. Então veja que nós aqui, com 700 quilômetros, nós resolveríamos. Mas com o porto, nós resolvemos a questão da cabotagem
parcialmente. E ela é uma das variáveis, né? A variável porto é uma. Nós temos que ver a questão da armação naval. Nós temos que ver ainda também a questão da operação portuária, que se nós privatizamos não significa dizer que todos os custos estão equacionados e que o beneficiário seja, dessa redução de custos, que o beneficiário seja efetivamente o consumidor. Por enquanto, nós ainda não podemos fazer essa afirmação, mas nós temos que resolver também a questão da armação naval. Nós precisamos ver como vamos dotar os armadores brasileiros de equipamento. A nossa Marinha Mercante também recuou no tempo e no espaço. Hoje a participação dela nas exportações e importações, no comércio exterior, não chega a 4% de bandeira brasileira, né? Menos de 5%. E isso nos dá um déficit na nossa conta de serviços. Se neste ano de 99, eu não conheço o número, mas estima-se que será acima de 5 bilhões de dólares no ano. A construção naval instalada sobretudo no Rio de Janeiro teria condição de responder esse desafio? Quer dizer, a capacidade instalada pode ser utilizada a curto prazo? Capacidade instalada nós temos. Ocorre que nós ainda não conseguimos construir uma equação e a alegação dos armadores é de que a equação financeira da construção tem que ser estimulada pelo governo, e o governo tem procurado, não só através do Fundo de Marinha Mercante, mas de outros mecanismos, de estimular novamente a construção, porque a armação acaba tendo uma linkagem, uma vinculação com a construção. No Rio de Janeiro nós chegamos a ter, Joelmir, 45 mil trabalhadores na construção naval. Nós fomos a segunda força na década de 70, só superada pelo Japão. Certo. Hoje, nós não temos, neste momento, seguramente não temos 3 mil trabalhadores na construção naval, logo havendo a capacidade instalada ociosa, mas nós ainda não conseguimos sair do furacão que representou a Sunamã, seja na burocracia nacional, seja no empresariado da construção naval ou até na armação, porque aí nós não conseguimos linkar ainda o que seja o interesse da nação, o interesse estatal, o interesse do consultor naval e o interesse do armador. Muito bem, senhor ministro, o que importa agora, senhores assinantes, é que um estudo da Confederação Nacional do Transporte comprova que rodovias pavimentadas em estado precário, espécie assim de buracobrais, sociedade anônima, elas continuam provocando um aumento de 38% no custo operacional do ônibus e do caminhão, um aumento de até 58% no consumo do óleo diesel e de até 100% ou mais no tempo da viagem. Sem contar, claro, a falta de segurança do sistema agravada pela nossa indisciplina no volante. Tudo isso fazendo do nosso trânsito ainda hoje um dos mais violentos do mundo. Uma espécie assim de pedágio oculto que a gente acaba pagando até com a própria vida, que não tem preço. Mas nas rodovias federais, já reformadas, o número de acidentes caiu pela metade. E o número de vítimas fatais em tais acidentes ficou 2/3 menor. Então não é preciso dizer mais nada. Que venha então esse grande salto do Brasil em toda a infraestrutura intermodal dos transportes, depois de quase 2 décadas de engavetamento de projetos, até por desaparecimento de recursos. Nós voltaremos ao assunto numa próxima ocasião. Obrigado, senhores assinantes, pela preferência. Obrigado, senhor ministro Eliseu Padilha dos Transportes, pela participação. Até a semana que vem. Espaço Aberto Joelmir Berti. Apoio Intelig 23.